Você já percebeu que está negociando o tempo todo? Quando você tenta convencer seu filho a ir dormir, quando discute com os sócios sobre o rumo da empresa, quando pede um aumento, ou quando simplesmente diz "não posso agora", com medo de decepcionar alguém. A verdade é que negociar não é coisa de advogado ou executivo de multinacional. É coisa de gente que quer se entender, gente que quer seguir junto, gente que quer encontrar o sim sem se perder no caminho. O problema é que a maioria de nós ainda negocia como se estivesse numa guerra, como se fosse preciso vencer o outro, como se ceder fosse uma fraqueza. Estudos mostram que mais de 90% das negociações fracassam não por falta de vontade das partes, mas pelo uso de métodos ultrapassados que criam impasses desnecessários. E o mais surpreendente, a maioria de nós nunca foi ensinada a negociar de forma eficaz, apesar de negociarmos todos os dias da nossa vida. Este livro, Como Chegar ao Sim, de Roger Fisher, William Ury e Bruce Penton, propõe outra lógica. Uma lógica que não é de confronto, mas de construção. Uma forma de negociar que respeita, conecta e transforma. Um método que transformou negociações globais desde acordos de paz internacionais até disputas empresariais bilionárias e que pode revolucionar completamente a forma como você resolve seu conflito no dia a dia. Meu nome é Cláudio Carvalho e nos próximos minutos eu vou guiá-lo por uma jornada que vai muito além de um simples resumo de livro. Esta é uma oportunidade de repensar completamente como você aborda situações de conflito e como transforma impasses em soluções que beneficiam a todos os envolvidos. Antes de mergulharmos no método propriamente dito, é importante entender o contexto. Como Chegar ao Sim nasceu do projeto de negociação de Harvard, uma iniciativa que reuniu alguns dos maiores especialistas em resolução de conflitos do mundo. Roger Fisher, um experiente negociador internacional, William Ury, antropólogo especializado em conflitos étnicos, e Bruce Penton, um consultor de negociações complexas. Eles uniram forças para criar um método que transcendesse as limitações das abordagens tradicionais. Quando o livro foi publicado pela primeira vez em 1981, ele desencadeou o que os autores mais tarde chamariam de Revolução da Negociação. Estávamos saindo de um mundo onde decisões eram tomadas principalmente por hierarquias rígidas, no trabalho, na família, na política, para um mundo de networks, de negociação, onde o sucesso depende cada vez mais da nossa capacidade de conseguir a cooperação sem autoridade direta sobre os outros. Em minha própria trajetória profissional, posso dizer que a aplicação desses princípios transformou completamente minha eficácia. Colocando em prática uma das táticas descritas no livro, me ajudou a fechar um contrato de serviço com uma rede de supermercados. E o mais fascinante é que esses princípios funcionam independentemente do seu estilo pessoal, da sua personalidade ou da sua cultura em que você está inserido. Mas antes de revelar o método que pode transformar as negociações, nós precisamos entender por que a forma como a maioria das pessoas negocia está fundamentalmente equivocada. Vamos imaginar uma cena comum. Um cliente entra em uma loja de antiguidades e se interessa por um prato de latão. "Quanto custa este prato?", pergunta o cliente. "É uma bela antiguidade", responde o comerciante. "Por R$ 75 podemos fazer negócio." 75? Mas está amassado. Olhe, dou R$ 15 por ele. Nem pensar, aceito vender por uma oferta séria, mas R$ 15 certamente não é sério. Bem, eu poderia pagar R$ 20, mas jamais pagaria 75. Faça um preço realista. É difícil negociar com você. R$ 60 e vendo agora. E assim continua o minueto negocial, cada um defendendo sua posição, fazendo pequenas concessões, testando a determinação do outro. Esta cena ilustra perfeitamente o que os autores chamam de barganha posicional, o método padrão que a maioria das pessoas usa para negociar.
Cada um assume um lado, uma posição, defende ela ferozmente e faz concessões relutantes para chegar a um acordo. O problema? A barganha posicional falha em 3 aspectos que são cruciais. O primeiro, ela produz acordos insensatos. Quando você agarra uma posição, o seu ego se identifica com ela. Quanto mais defende sua posição, mais difícil se torna mudá-la. O resultado é frequentemente um compromisso arbitrário que não atende verdadeiramente aos interesses de nenhuma das partes. Segundo, é terrivelmente ineficiente. O processo consome tempo, energia e frequentemente ele desgasta os relacionamentos. Pense em quantas horas você já perdeu em discussões circulares onde ambos os lados simplesmente repetem as suas posições. E terceiro, e talvez o mais importante, a barganha posicional, ela danifica relacionamentos. Ela transforma a negociação em uma batalha de vontades, onde um lado precisa ceder para que o outro vença. Não é de admirar que tantas negociações terminem com ressentimentos duradouros. Diante desses problemas, muitas pessoas concluem que existem apenas 2 caminhos possíveis. Ser um negociador duro, que se agarra às suas posições, pressiona o outro lado, ou ser um negociador afável, que faz concessões para preservar o relacionamento. E se eu te dissesse que essa é uma falsa dicotomia, que existe uma terceira via, um método que permite ser firme, sem ser agressivo, e cooperativo, sem ser submisso. É exatamente isso que o método de negociação baseado em princípios oferece. Uma abordagem que transforma o jogo completamente, permitindo que você chegue a acordos melhores, de forma mais eficiente, enquanto você fortalece e não desgasta os seus relacionamentos. O coração do método de Harvard são 4 princípios fundamentais que, quando aplicados em conjunto, transformam completamente a dinâmica de qualquer negociação. Vamos explorar cada um deles com exemplos práticos que demonstram o seu poder transformador. O primeiro princípio pode parecer simples, mas é profundamente poderoso. Separe as pessoas do problema. Negociadores são, antes de tudo, pessoas. E pessoas têm emoções, valores profundamente enraizados, diferentes percepções da realidade e dificuldades de comunicação. Ignorar essa dimensão humana é uma receita para o fracasso. Quando negociamos posição, tendemos a confundir a pessoa com o problema. Atacamos o outro lado pessoalmente quando discordamos das suas ideias. Interpretamos questionamentos como ataques pessoais e rapidamente a negociação se transforma em um conflito onde as emoções estão dominando a razão. Um exemplo dramático disso ocorreu no Iraque após a queda de Saddam Hussein. Os fazendeiros que haviam arrendado terras do governo receberam uma carta exigindo que abandonassem imediatamente as suas plantações porque petróleo havia sido descoberto sob a propriedade. A empresa estatal dizia: "Saiam das nossas terras!" Os fazendeiros respondiam: "As terras são nossas, não sairemos." A situação escalou rapidamente, a empresa ameaçou chamar a polícia, os fazendeiros responderam que eles eram em muitos, a empresa ameaçou convocar o exército. "Também temos armas, não sairemos, não temos nada a perder", foi a réplica dos fazendeiros. Tropas foram reunidas e um derramamento de sangue parecia que era inevitável. Foi quando um oficial recém-treinado no método de negociação, baseada em princípios, interveio. Em vez de focar nas posições, sair versus ficar, ele separou as pessoas do problema e começou a explorar os interesses reais. "Quanto tempo será necessário até que se produza petróleo nessas terras?" perguntou para a empresa. "Provavelmente 3 anos", foi a resposta. "O que vocês pretendem fazer com as terras nos próximos meses?"
realizar um mapeamento sísmico do subsolo. Então ele perguntou aos fazendeiros: qual é o problema de deixar as terras agora como eles estão pedindo? A safra será daqui a 6 semanas, ela é tudo o que temos, responderam os fazendeiros. Em pouco tempo, um acordo foi firmado. Os fazendeiros poderiam colher a safra e não impediriam o mapeamento sísmico. Na verdade, a empresa estava até disposta a contratar muitos dos fazendeiros como operários para as atividades de construção. Este exemplo, ele ilustra perfeitamente o poder de separar as pessoas do problema. Quando deixamos de ver o outro lado como um adversário e passamos a vê-lo como um parceiro na resolução de um problema comum, nós abrimos espaço para soluções criativas e que atendam aos interesses de todos. Na prática, isso significa colocar-se lado a lado com a outra parte, olhando juntos para o problema, reconhecer e validar as emoções sem deixá-las dominar a discussão, comunicar-se com clareza e escutar ativamente, construir um relacionamento de trabalho eficaz, independente do acordo substantivo. Reflita por um momento. Em seus conflitos recentes, você estava atacando o problema ou a pessoa? Como seria diferente se você conscientemente separasse os dois? O segundo princípio é talvez o mais transformador. Concentre-se em interesses, não em posições. A diferença entre posições e interesses ela é crucial, mas frequentemente negligenciada. Posições são o que você diz que quer, interesses são o porquê você quer. Um dos exemplos mais dramáticos desse princípio ocorreu durante as negociações para banimento de testes nucleares em 1961 entre os Estados Unidos e a União Soviética. A questão crítica era: quantas inspeções anuais in loco cada país deveria permitir em seu território? Os soviéticos insistiam em não mais do que 3 inspeções. Os americanos exigiam no mínimo 10. As negociações fracassaram nesse impasse posicional, apesar do fato de ninguém ter definido claramente o que constituía uma inspeção. Poderia ser uma visita de uma pessoa por um dia ou 100 pessoas revirando instalações por um mês. O foco nas posições numéricas impediu que explorassem o que realmente importava: criar um procedimento de inspeção que conciliasse o interesse americano de verificação com o desejo mútuo de mínima intrusão. Este fracasso contribuiu para décadas adicionais de corrida armamentista nuclear. Para aplicar este princípio na prática, pergunte por quê e por que não, para descobrir interesses que não estão muito claros. Reconheça que cada lado tem múltiplos interesses. Identifique os interesses compartilhados, que são oportunidades poderosas. E compreenda que os interesses mais poderosos são necessidades humanas básicas: segurança, bem-estar econômico, reconhecimento, controle sobre a própria vida. Da próxima vez que você se encontrar em um impasse, pergunte-se: quais são os interesses reais por trás das posições declaradas, tanto os meus quanto o deles? Esta simples mudança de perspectiva ela pode transformar completamente a dinâmica da negociação. O terceiro princípio aborda uma limitação comum em negociações: a falta de criatividade. Invente opções de ganhos mútuos antes de decidir o que fazer. Em negociações típicas, enfrentamos 4 obstáculos principais à criação de múltiplas opções. 1. Julgamento prematuro. Criticamos ideias antes de explorar cada uma delas completamente. 2. Busca por uma única resposta. Presumimos que existe apenas uma solução correta. 3. Presumimos de um bolo fixo. Acreditamos que o ganho de um lado significa necessariamente a perda do outro. E 4. Pensar que resolver o problema deles é problema deles. Não nos preocupamos com os interesses da outra parte.
Uma história clássica ilustra o poder de inventar opções criativas. 2 homens discutiam em uma biblioteca. Um queria a janela aberta para ter ar fresco, o outro queria a janela fechada para evitar correntes de ar. A pessoa que estava ali perguntou ao primeiro por que queria a janela aberta. Para ter ar fresco. Perguntou ao segundo por que queria a janela fechada. Para evitar correntes de ar. E após refletir, ela abriu uma janela em outra sala, permitindo ar fresco sem corrente de ar direta. Esta história simples demonstra como expandir as opções pode transformar um aparente conflito em uma solução de ganhos para ambas as partes. Para aplicar este princípio na prática, separe o ato de inventar opções do ato de julgá-las. Realize sessões de brainstorm dedicadas onde todas as ideias são bem-vindas. Amplie suas opções buscando benefícios mútuos. Facilite a decisão da outra parte, tornando fácil dizer sim. Pense em uma negociação atual na sua vida. Você está presumindo um bolo fixo quando poderia estar criando valor? Quais opções criativas poderiam atender aos interesses de ambos os lados? O quarto e último princípio é fundamental para resolver impasses. Insista em usar critérios objetivos. Quando interesses são diretamente opostos, a tentação é recorrer ao puro poder de barganha. Quem cede primeiro, quem aguenta mais pressão. Mas existe uma alternativa mais eficaz. Basear o acordo em padrões justos, independente da vontade de cada um. Imaginem um casal em processo de divórcio discutindo sobre pensão alimentícia. Um cônjuge diz, quero R$1.000 por mês. O outro responde, pagarei 500. Parece um impasse clássico que terminará em compromisso arbitrário. Mas e se, em vez disso, eles buscassem critérios objetivos? Poderiam usar o princípio de manter o mesmo padrão de vida para os filhos. Poderiam se basear também em dados de custo de vida e de renda disponíveis. Ou poderiam pesquisar também decisões judiciais em casos similares. Ou então consultar especialistas financeiros sobre o que seria razoável. O uso de critérios objetivos protege relacionamentos, porque ninguém precisa ceder à pressão, apenas há princípios. E produz acordos mais sensatos, baseados em padrões justos, em vez de sem base nenhuma. Para aplicar este princípio, formule cada questão como uma busca conjunta por critérios objetivos. Raciocine e esteja aberto a razões quando critérios diferentes são sugeridos. Nunca ceda à pressão, apenas a princípios. E pergunte-se, quais padrões externos precedentes ou procedimentos justos poderiam guiar a sua próxima negociação difícil? Até agora, exploramos os 4 pilares do método de negociação baseada em princípios. Mas você deve estar se perguntando, e quando as coisas ficam realmente difíceis? E se o outro lado tiver muito mais poder? E se eles se recusarem a jogar segundo essas regras? Estas são preocupações legítimas em que os autores abordam diretamente. Uma das grandes sacadas do livro é o conceito de MAPAN, ou melhor alternativa para um acordo negociado. Ou seja, qual é a sua melhor alternativa caso o acordo não aconteça? Saber o seu MAPAN te dá força, te dá tranquilidade, porque você não entra desesperado na conversa. Você entra consciente de que tem opções. E quanto melhor for o seu MAPAN, mais poder de negociação você tem. Porque poder aqui não é gritar mais alto, é saber o que fazer se o outro disser não. E se usarem truques sujos? Finalmente, como lidar com as táticas desonestas, ameaças, desinformação, bons e maus policiais, demandas extremas? A resposta tem 3 partes. 1. Reconheça a tática pelo que ela é. 2. Levante a questão explicitamente.
E 3, negocie sobre o próprio processo de negociação. Por exemplo, se alguém faz uma demanda extrema como tática de abertura, você pode dizer: parece que estamos começando com posições muito distantes. Gostaria de sugerir que discutamos primeiro quais os critérios objetivos deveriam guiar a nossa negociação. O ponto fundamental é que você não precisa jogar o jogo deles. Você pode mudar as regras, trazendo a negociação de volta aos princípios, sem atacar pessoalmente o outro lado. O que torna um método de negociação baseado em princípios tão poderoso não é apenas eficácia prática, mas também a sua dimensão ética e filosófica. No fundo, esse método ele reconhece a nossa humanidade compartilhada. Reconhece que, mesmo em conflitos, nós somos seres racionais capazes de colaborar, que podemos discordar sem nos tornarmos inimigos, que é possível defender firmemente os nossos interesses sem demonizar o outro. Em um mundo cada vez mais polarizado, onde o diálogo muitas vezes ele se deteriora em confrontos tribais, a negociação baseada em princípios oferece um caminho diferente. Um caminho que não exige que abandonemos os nossos interesses ou valores, mas que nos convida a buscá-los de forma mais inteligente e humana. Como os próprios autores observam na 3ª edição do livro, o desafio não é eliminar conflitos, mas transformá-los. É mudar o modo como lidamos com nossas diferenças em vez de conflitos antagônicos e destrutivos. Solução de problemas de forma conjunta e pragmática. E esta transformação começa nas nossas interações do dia a dia, com os colegas, com os familiares, com o vizinho. Mas o seu impacto ele pode se estender muito além disso. Imagine um mundo onde líderes políticos, empresariais e comunitários abordassem conflitos não como uma batalha a ser vencida, mas como problemas a serem resolvidos colaborativamente, com base em princípios compartilhados. Como disse o poeta Wallace Stevens, citado pelos autores, após o último não, vem o sim. E deste sim depende o futuro da humanidade. No fim das contas, negociar é muito mais do que fechar acordos. É sobre como você lida com o outro, com as suas vontades, com os seus medos, com as suas necessidades. Negociar é também olhar para dentro, saber o que você quer, saber o que você precisa, saber até onde você pode ir sem se perder. E neste mundo cada vez mais polarizado, onde todo mundo grita, ninguém escuta, a habilidade de negociar com respeito, clareza e empatia é quase um superpoder. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, curte esse vídeo, compartilha com alguém que vive em conflitos ou que quer melhorar as suas relações. E comenta aqui abaixo qual dessas estratégias de negociação você mais sente que precisa desenvolver. Aqui a gente lê para se transformar e para transformar o jeito como lidamos com os outros. Obrigado por me acompanhar nesta exploração de como chegar ao sim. Até o próximo vídeo.